Lá? Vamos, Rafael. 8h08h30 que encerra, né? 8h30. Perfeito. Vamos lá, meus amigos, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente, dessa vez conversando um pouco com vocês sobre um tema muito importante, né? Hoje nós vamos falar, talvez, de um dos maiores espíritos que nós tivemos o prazer e a honra de ter recebido em terras brasileiras. Eurípides Barçanufo, sem dúvida nenhuma, é um deles. E ao longo dessa conversa, vocês vão perceber que o que eu acabei de dizer não é nenhum exagero. Tal é o grau de evolução e de contato espiritual com espíritos de alto valor, né, que Eurípides tem ao longo da sua vida aqui encarnada. Pois bem, a nossa história começa no ano de 1870, uma cidade no interior de Minas Gerais chamada Sacramento. Na verdade, uma pequena vila de aproximadamente 4.000 habitantes. Nesse período, o Brasil havia acabado de sair da Guerra do Paraguai. Nós estamos falando ainda de um Brasil ainda império. E essa Guerra do Paraguai durou mais ou menos de 1864 a 1870. E como toda guerra, existem as perdas, né? As mortes, e o Império necessitava que essa perda dos combatentes fossem repostas. E institui uma lei que obriga todos os jovens a se recrutar. Mas também existia a necessidade do nosso país ser povoado. Então, havia uma exceção para essa lei, se o jovem da época aceitasse de bom grado o casamento. E foi assim que, em 1874, casa-se Hermógenes Ernesto de Araújo com Meca. Se casam em 1874, Mogico e Meca. Sendo que no dia 1º de maio de 1880, nasce o terceiro filho dessa família, que teria um total de 15 filhos. Então, eles levaram muito a sério, né, a necessidade de povoar o país. Contribuíram muito para isso, né? Então, Eurípides, o terceiro filho do casal, diferentemente dos outros dois irmãos, nasceram muito franzino, muito fraquinho. E a medicina da época temia pela vida dele. Nós vamos ver mais adiante que esse temor não existia no plano espiritual. Eurípides, então, sobrevive os primeiros dias, as primeiras semanas, os primeiros meses, e se torna uma criança muito ativa e feliz. Diferentemente das outras da mesma idade, Eurípides tinha uma inteligência fora do normal. Se alfabetiza muito rápido. E aos 6 anos já ajudava seu pai, Mogico, no armazém onde ele tomava conta, onde era o gerente, próximo a uma estação de trem. Eurípides mal dava altura no balcão, mas ajudava seu pai embrulhando os pertences dos clientes. Quando dava uma brecha, Eurípides corria para a estação, ajudando os viajantes e alimentando os animais. Ganhava com isso algumas moedas, que ele ia juntando em algumas meias, e quando tinha a condição, né, a quantidade necessária, entregava para sua mãe, para que ela arrumasse os mantimentos para casa. Então, Eurípides, desde pequeno, ele já mostrava esse desprendimento material. E tinha uma característica também muito interessante com Eurípides. Ele tinha uma afinidade muito grande com os enfermos. Ele era atraído para estar próximo das pessoas doentes, ele gostava de ajudar. Sua mãe, Meca, nesse período, sofria o que a medicina, até então, dizia que eram ataques nervosos. E a qualquer destempero, emoção um pouco mais forte, ela desmaiava e passava por muitas dificuldades. Então, Eurípides, desde pequeno, nutria o sonho de ser médico, para ajudar as pessoas e, principalmente, curar a sua mãe. Ele, então, continua os seus estudos.
E, diferentemente das crianças da sua época, o maior prazer de Eurípides era a leitura. Existia, no fundo da casa dos seus pais, uma pequena colina, onde existia um arvoredo, e naquelas sombras, no final da tarde, Eurípides passava horas em leitura. Eurípides continua o seu desenvolvimento. Já muito novo, já auxiliava os amigos no colégio, sendo monitor dos professores. A idade vai passando e Eurípides percebe a necessidade de aprender o francês e o latim. E de forma autodidata ele o faz. Porque naquela época, todos os livros que chegavam no nosso país vinham na língua francesa. O que o inglês representa hoje, em 1900, era o francês. E como Eurípides e a sua família toda eram de católicos fervorosos, como a grande maioria da cidade, a necessidade do latim era muito, porque a missa naquela época era feita em latim. Então Eurípides ele tinha uma importância tão grande para a igreja que ele ficava sentado ao lado do padre durante a celebração das missas. Então, de forma autodidata, ele consegue aprender o latim. Vai continuando seus estudos, desenvolvendo seus estudos. E Eurípides, por volta dos 20 anos, já substituía qualquer professor. Ele podia dar qualquer tipo de matéria sem problema algum, dado era o conhecimento que Eurípides havia conquistado. No ano de 1902, o professor Miranda, proprietário do colégio, chama Eurípides e Mogico, seu pai, para uma reunião. E nessa reunião, ele diz ao pai de Eurípides que o colégio já não tinha mais função para Eurípides. Eurípides não tinha mais o que aprender no colégio. E sugere que Eurípides vá para um nível superior. Eurípides sai da reunião encantado, felicíssimo, porque estava mais próximo do que nunca o sonho de ser médico. Chega em casa, conta a novidade para toda a família, conta para os amigos, organiza uma viagem de trem à capital do país, que em 1900 era o Rio de Janeiro. Vem com seu pai e fica aqui por volta de 20, 25 dias. Mogico consegue um local para Eurípides dormir, morar, trabalhar e consegue matriculá-lo na Escola Superior de Medicina da Marinha. Eurípides fica encantado. Retorna para Sacramento e espalha a notícia para toda a cidade. Organiza a sua volta. E horas antes do embarque, aonde Eurípides ficaria longo tempo fora de casa, sua mãe Meca, arrumando a sua pequena mala com seus poucos pertences, tem o maior e mais difícil ataque de nervos. Desmaia e fica desmaiada por dias. Já volto. Deixa eu beber uma aguinha. Por isso, o suspense acontece. A história é muito bonita. Meca fica acamada por alguns dias. Quando ela se levanta, enfim se recupera, corre para o quarto do filho e vê a mala desfeita. Eurípides jamais tocara no assunto novamente, porque ele sabia que a distância da sua mãe traria fortes consequências para a sua saúde. Chegava ao fim o sonho de Eurípides de se tornar médico. Mas ele não sabia que em pouquíssimo tempo não seria só médico do corpo, mas o principal médico das almas. Eurípides, então, dedica-se ao estudo da homeopatia, de forma autodidata. Médicos, amigos da família, vinham até sua casa, ficavam hospedados para poder realizar suas tarefas e traziam na bagagem o assunto tão esperado. Eurípides virava noites e noites estudando sobre a homeopatia. Enfim, torna-se um profundo conhecedor da matéria. Nesse mesmo ano de 1902, Eurípides se dedica, então, às suas duas outras grandes paixões, o ensino e a caridade. Organiza, funda e coordena o Colégio Liceu Sacramentano e também uma instituição de caridade
chamada São Vicente de Paulo. Trabalha incessantemente. O ano de 1902 foi um ano muito especial para Eurípides. Trabalhou de forma incessante. Em 1903, o padre, que era seu amigo muito próximo, chamado Padre Maia, resolve presentear Eurípides com um exemplar da Bíblia. Naquela época, diferentemente de hoje, só podia ter contato com a Bíblia quem fosse diretamente ligado à igreja, ao alto escalão da igreja. Caso fosse pego com alguém fora dessas características, possivelmente não sobreviveria. Era muito rigoroso a questão da posse e da leitura da Bíblia naquela época. O Padre Maia esclarece esses cuidados que Eurípides tem que ter, entrega o exemplar, Eurípides coloca na bolsa e segue rumo à sua casa. Durante a sua caminhada, encontra vários amigos, diferentemente das outras vezes, onde ele se aproximava, conversava por alguns minutos, ele se despede de longe da cena e vai para casa, rumo ao cantinho especial dele no alto da colina. Eurípides lê em pouco tempo todo o Evangelho e compreende praticamente tudo. Mas 2 pontos deixaram Eurípides muito intrigados: o Sermão do Monte e as Bem-aventuranças. Eurípides não conseguia entender como que aquelas promessas feitas por Cristo não se concretizavam na vida real, na vida das pessoas. Bem-aventurados os humildes, pois eles serão os reinos dos céus, os que têm sede, fome, tudo aquilo, Eurípides via que não se concretizava na vida das pessoas. Então, com essas dúvidas, Eurípides foi atrás do seu amigo padre. Expõe essa dificuldade. Eu entendi todo o Evangelho, mas não compreendi o Sermão do Monte e as Bem-aventuranças. Padre Maia abre os braços, meio sem querer dar muita atenção a Eurípides, e diz: Eurípides, meu filho, não se preocupe. Tratam-se dos segredos e mistérios divinos, segredos estes que não podemos e nem devemos penetrar. Eurípides, como um estudioso, recebe aquela resposta de uma forma muito decepcionante, porque a razão e a lógica fazem parte da vida de Eurípides. Ele ainda tenta argumentar, mas vendo que o padre não lhe dava muita atenção, se despede e volta para casa, levando consigo no peito aquela dúvida tão grande. O tempo passa, mas a espiritualidade ela não falha. 3 anos antes, em 1900, numa localidade próxima a Sacramento, chamada Santa Maria, que era uma fazenda enorme, onde moravam parentes de Eurípides, como o tio Mariano e a sua madrinha tia Ciana. O tio Mariano, por característica, ele era incrédulo total, extremamente materialista, mas uma pessoa de caráter muito bom, honestíssimo, pouco estudado. Eurípides tem o conhecimento do que está acontecendo na fazenda. Pedras eram arremessadas no telhado das casas, as portas abriam e fechavam, utensílios domésticos eram arremessados nas paredes, copos, pratos, talheres. Os animais ficavam desesperados. Pessoas sentiam como se fossem tocadas no seu corpo, mas não havia ninguém por perto. Tio Mariano lembra que tempo antes havia conversado com um amigo do trabalho, um imigrante espanhol, que há pouco tempo atrás havia se convertido ao espiritismo. Ele então faz um convite a esse amigo, para que ele fosse na fazenda e procurasse entender o que estava acontecendo. Frederico Peiró, o nome desse amigo. Ele chegando na fazenda, ele se depara com um número assustador de médiuns, dentre os quais médiuns de efeitos físicos. A igreja que foi chamada anteriormente para tentar resolver o problema não conseguia. E esses fenômenos só aumentavam. Ele, identificando essas questões, começa o estudo das obras espíritas e o desenvolvimento mediúnico dessa turma. Os fenômenos vão diminuindo, até que cessam por completo.
E no dia 29 de agosto de 1900 é fundado o primeiro centro espírita da região. Interessante. E olha que coisa mais interessante. No dia 11 de abril desse mesmo ano de 1900, vocês lembram quem desencarna? Bezerra de Menezes. Um outro espírito de extrema luz. Eu estou tendo prazer de ler a obra dele. Talvez a próxima palestra que eu faça aqui, Deus quiser, seja sobre ele. Fantástico. Fantástico. Bezerra de Menezes era fantástico. É fantástico. Bezerra de Menezes, poucos meses após seu desencarne, começa a dar comunicação naquele centro recém-fundado. A FEB, que foi fundada em 1884, acha aquilo muito estranho, porque quando Bezerra desencarnou, ele era o presidente atual da FEB. Eles mandam para Santa Maria representantes da FEB para confirmarem aquilo, aqueles fenômenos. Os representantes ficam na fazenda durante alguns dias e confirmam a veracidade daquelas comunicações. Entregam ao centro algumas obras de presente. E uma dessas obras mudaria a vida de Eurípides para sempre. Tio Mariano, então, se converte ao espiritismo. E nas idas e vindas a Sacramento, vez por outra ele ficava hospedado na casa da sua irmã, mãe de Eurípides. E Eurípides fazia questão que o seu tio ficasse no seu quarto, para que ele tentasse fazer com que o seu tio mudasse de ideia. O espiritismo naquela época, pessoal, era tratado de uma forma muito diferente de hoje. Por isso nós temos que dar valor a esses espíritos de luz que vieram e fizeram o espiritismo ser o que ele é hoje, com todas as dificuldades que eles tiveram. Não foi brincadeira. Naquela época, o espiritismo era tratado como uma doutrina diabólica, a doutrina dos loucos, porque a igreja não conseguia resolver o problema da obsessão. E saía e sobrava para o espiritismo, que abraçavam essas pessoas, cuidavam, resolviam, direcionavam os espíritos obsessores, tratavam aquelas pessoas e as curavam. Então, o espiritismo também era conhecido como a doutrina dos loucos. As procissões da igreja, quando passavam em frente ao centro espírita, o apedrejavam. Apedrejavam o centro espírita. Não era fácil ser espírita naquela época, não, pessoal. Era muito difícil. Então, seu tio Mariano ficava hospedado na casa de Eurípides. E à noite, Eurípides debatia com ele. Mas como eu falei para vocês, tio Mariano ele era muito humilde, pouco letrado. Não tinha como discutir com a inteligência de Eurípides. Então, Eurípides o envolvia com argumentos que ele não tinha como se defender, como argumentar. Então, ele preferia ficar calado por falta de argumento seguro. E Eurípides saía daqueles embates com a sensação de vitória. Sempre muito educado, Eurípides sempre foi muito educado. Mas, no ano de 1904, diferentemente das outras vindas, tio Mariano chegou de uma forma diferente para se hospedar na casa de Eurípides. Ele conseguia debater com Eurípides naquela noite em especial de uma forma diferente. Eurípides tinha muita dificuldade naquele dia especial em debater ideias com seu tio. E seu tio esclarecia a Eurípides coisas que ele jamais pensou que pudesse. É que naquele dia, tio Mariano estava sob a influência de espíritos de luz, para que fizesse despertar em Eurípides o desejo de entender sobre o espiritismo. Foi uma noite muito especial. Altas horas da noite, tio Mariano, já cansado, entrega a Eurípides essa obra. Não sei se todos leram. Depois da morte de Leon Denis. Uma daquelas obras que a FEB presenteou o Centro Espírita. Esse livro mudaria a história de Eurípides para sempre. Eurípides pega essa obra, começa a folhear, e logo no início tem uma dedicatória. Aqui Leon Denis faz aos espíritos que o auxiliaram a escrever esse livro. Eurípides acha isso muito estranho. Como assim? Os mortos falando com os vivos? Se recosta em sua cama
aumenta a chama do lampião, que naquela época queimava querosene, não existia luz elétrica, não existia luz encanada, não existia saneamento básico. Inclusive Eurípides, a gente não tem como falar tudo sobre ele, mas ele foi também um importante político da época, que trouxe algumas benfeitorias, inclusive a luz elétrica e a água encanada para Sacramento. Então Eurípides começa aquela leitura e fica encantado. O seu tio adormece e por vezes acorda de madrugada e Eurípides ainda estava lá lendo o livro. Na manhã seguinte, Eurípides acorda e grita, agradecendo ao seu tio. Muito obrigado, meu tio. Esse livro é um monumento. Sem alegorias, mistérios ou segredos. É o verdadeiro consolador prometido. Pega o seu livro e ruma para o alto da colina. E lá, naquela manhã do dia seguinte, Eurípides relê toda a obra. E ele não sabia ainda, mas naquela noite ele havia se convertido ao espiritismo. Se afasta aos poucos da igreja, que causou muita atenção, muita preocupação das pessoas vinculadas a ele. Eurípides trabalha incessantemente, tanto no colégio, quanto no lar, onde ele fazia as caridades. São Vicente de Paulo. Mas, nesse mesmo ano de 1904, sua madrinha, também indo a Sacramento, resolve passar pela casa da mãe de Eurípides e faz um convite a ele. Diz: Eurípides, meu filho, você precisa estar presente em uma das nossas reuniões. Os médiuns falam do Evangelho como na época de Cristo, fazendo todos chorar. Eurípides, então, aceita aquele convite. E na sexta-feira santa daquele mesmo ano, Eurípides, sem falar com ninguém, chama apenas um amigo, José Borges, e rumam a cavalo a Santa Maria. Chegando lá, o centro estava igual esse, lotado. Pessoas do lado de fora, janela, porta. Não tinha como entrar. Mas a espiritualidade já tinha avisado aos dirigentes da reunião que Eurípides estaria ali naquela noite com um amigo. Existiam 2 cadeiras disponíveis na mesa. Eurípides entra, se senta. Em poucos minutos começa a ouvir as mais belas dissertações sobre o Evangelho de Cristo. Eurípides fica encantado. Sobre a influência da espiritualidade, ele lembra daquela questão, daquela dúvida do Sermão do Monte e das Bem-aventuranças. Eurípides faz um pedido em sigilo. Mistérios. Tem que dar um intervalinho, né? A audiência aumentar. Eurípides, então, faz um pedido em silêncio. E agora a gente vai começar a ver a espiritualidade que se conecta a Eurípides. Eurípides fala da seguinte forma. Ele diz assim: se é verdade que os mortos podem se comunicar com os vivos, rogo a João Evangelista me elucide sobre o Sermão do Monte e as Bem-aventuranças. Eurípides era muito inteligente, ele ia além. Ele pediu que essa elucidação fosse feita através do médium Aristides. Que Eurípides conhecia todos os médiuns. E Aristides não sabia ler e nem escrever. Mas tinha uma moral irretocável. Ele sabia que jamais seria vítima de uma enganação através do médium Aristides. Se aquieta, a reunião continua. Quando está prestes a terminar, Aristides se levanta e começa a falar sobre o Sermão do Monte e as Bem-aventuranças. Eurípides fica encantado. Agora tudo começava a fazer sentido. Eurípides entendia sobre a vida além do túmulo, a imortalidade da alma, as leis divinas, as leis de causa e efeito. Então as promessas de Cristo, que antes ele duvidava que seriam reais, agora fazem todo sentido. Eurípides fica eufórico. A comunicação termina e o Espírito se despede, dizendo: paz, muita paz, João, o Evangelista. Eurípides não tinha mais dúvidas do que estava acontecendo ali. Volta para Sacramento, se afasta ainda mais da igreja.
Fica alguns dias mais recluso, trabalhando incessantemente, mas algo dizia a Eurípides que ele precisava voltar a Santa Maria. E dessa vez ele faz sem avisar ninguém. E vai sozinho. Chegando lá, tio Mariano já estava em comunicação à espera de Eurípides. Abre os braços e diz: meu filho, graças a Deus você ouviu o nosso chamado. Olha quem está se comunicando. Ele diz assim: sou eu, o seu mentor. Acompanho-lhe desde o berço. Ou seja, aquele perigo que os médicos do momento, né, da época, temiam pela vida de Eurípides, jamais acontecia. Não tinha a menor chance de Eurípides não sobreviver. E acompanho desde o berço. Sei que você coordena uma instituição que recebe o meu nome. Lembra o nome da instituição? São Vicente de Paula. Pois é. São Vicente de Paula era o mentor de Eurípides. E ele diz: afaste-se, Eurípides. Afaste-se de vez da igreja. Funde um centro do plano espiritual eu serei seu humilde colaborador e você, no plano material, será o coordenador. Não temas. Proclame somente a verdade. Mas eu devo lhe alertar, Eurípides. Toda a cidade voltará-se contra você. A família se revoltar-se-á. Os amigos o abandonarão. Mas não temas. Porque nessa noite aflorará em você todas as mediunidades existentes. Naquela noite em especial, desabrocha em Eurípides simplesmente todas as mediunidades existentes, contidas no livro dos médiuns. Todas elas. Eurípides a possuía todas. Inclusive a bicorporeidade, que é uma das mais raras e mais belas na minha concepção, assim. E através dessa mediunidade, Eurípides fez coisas fantásticas, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Suspense. Então, Eurípides fica alguns dias em Santa Maria para se recuperar daquelas emoções aquelas transformações pela qual ele passou. Eurípides, então, retorna a Sacramento e rompe de imediato com a igreja. A cidade vem abaixo. Eurípides só pode estar louco. O professor enlouqueceu. Como ele vai se converter a uma doutrina diabólica? Bispos e arcebispos de Uberaba vão até Sacramento, fazem uma reunião com Eurípides, tentando com que ele modificasse a sua posição. E Eurípides, certo do que ele vivenciou, se manteve firme. E ele se manteve tão firme que numa escola católica ele instituiu o ensino do Espiritismo. Liceu Sacramentano passava, através de Eurípides, a ensinar o Espiritismo. Obviamente, todos os pais retiraram seus filhos. Requereram os móveis, que eram todos doados, prestados. O dono do prédio requereu também o imóvel. Eurípides ficou sem nada. Eurípides olhava, não tinha o que fazer. Pegou seus pequenos pertences, algumas cadeiras, uma mesa, juntou seus poucos trocados e alugou uma sala no antigo colégio da professora Ana Borges. Levou as suas cadeiras, a sua pequena mesa, uma plaquinha, escreveu à mão, Colégio Liceu Sacramentano, colocou na porta pendurado. Eurípides entrou, sentou à mesa e, olhando a sala vazia, começa a chorar. Ele pensa em fechar a escola. Fecha seus olhos e entra em profunda prece. Quando então percebe, se aproximando a ele, uma luz de uma beleza que ele achava que seria impossível que existisse. Toma sua mão e redige uma mensagem que dizia mais ou menos assim: não feche o colégio. Retire da tabuleta o nome Liceu Sacramentano, que não passa do resquício do orgulho humano. Coloque em seu lugar
Colégio Allan Kardec. Ensine o Espiritismo. Todas as quartas-feiras. E o curso de Astronomia. Ensine o Evangelho do meu filho, que eu acobertarei colégio com o manto do meu amor. E assina Maria, serva do Senhor. É um momento de emoção. Imagine uma cena dessa. A mãe de Jesus tocando o espírito de Eurípides. Eurípides era um anjo encarnado, de uma capacidade imensa. Eurípides, então, em pouco tempo, tem centenas de alunos novamente matriculados nesse colégio. Funda, em 1905, 1906, o Colégio Allan Kardec, o primeiro colégio espírita do Brasil. Eurípides continua sua jornada. Funda o Centro Espírita de acordo com a orientação do seu mentor. E nesse período, foi dadas as 2 primeiras curas a Eurípides. Ao final de uma das sessões, Eurípides, pela mediunidade que possuía, visualizou um homem prestes a desencarnar, muito doente. Ele relata ao seu tio, e o seu tio, que conhecia muitas das pessoas da cidade, diz que aquele homem se chamava Carlos e que ele estava contaminado com a lepra. Eurípides não pensa 2 vezes. Recolhe os mantimentos necessários, os medicamentos necessários e ruma para o interior da mata, onde morava esse senhor, que estava abandonado por todos. Eurípides chega a altas horas da noite a cavalo. Chegando lá, ele percebe o quão frágil estava aquele homem. Eurípides o abraça, limpa todas as suas feridas, troca as roupas, o alimenta e fica algumas horas conversando com Carlos. Quando ele percebe que Carlos está em melhores condições, ele o levanta, abraça e beija sua testa. Seu tio da porta, prestes a sair, exclama: Eurípides, és um verdadeiro anjo, porque somente os anjos beijariam um leproso. Em pouco tempo, poucos dias, Carlos já podia ser visto novamente na cidade, livre daquelas chagas que destruíram o seu corpo. E Eurípides tinha certeza da sua ação de cura. A outra pessoa que Eurípides curou foi aquela que ele tanto sonhava desde pequeno, a sua mãe Meca. Exatamente. Diferentemente do que se pensavam os médicos da época, o que a mãe de Eurípides tinha, na verdade, eram obsessores que causavam aquele transtorno e ela se sentia mal e desmaiava. Eurípides, então, identifica, trata os obsessores, levando aos cuidados necessários. Sua mãe é tratada e também se converte ao espiritismo. Pelas palavras dele, aqui nesse livro, depoimento a Corina, Meca possuía uma mediunidade de cura ainda mais intensa do que a do próprio Eurípides. E ela faz parte da equipe de Eurípides na mediunidade de cura. E auxilia Eurípides em todas as suas tarefas, inclusive na farmácia. Nesse mesmo período, Eurípides funda a farmácia. E através do amparo de Bezerra de Menezes, faz os seus receituários mediúnicos. E no auge da farmácia, eram cerca de 1000 atendimentos diários, entre cartas e presencialmente. E Eurípides, naquela época, quando a gente falou da mediunidade de bicorporeidade, ele fez centenas e centenas de cirurgias, partos aos montes.
e jamais perdera um caso sequer. Era muito comum Eurípides, durante as suas aulas, perceber o chamado de socorro, a energia daquela pessoa que estava em sofrimento. Eurípides sentava, os alunos já sabiam que o tio Eurípides ia viajar. Ele sentava no canto, pendia a cabeça, os alunos entravam em oração, esperando Eurípides voltar. E quando Eurípides voltava, contava tudo o que tinha acontecido. E uma vez, um caso interessante, Eurípides retorna de uma desses transes mediúnicos e diz aos seus alunos: dentro de alguns instantes, entrará por essa porta um homem vestido dessa forma, com chapéu, vindo em desespero para que eu vá à sua casa fazer o parto da sua mãe, da sua esposa. Ele estava desesperado. Dali a alguns minutos entra justamente esse homem. Os alunos se levantam, cumprimentam, e ele pede socorro a Eurípides porque a esposa dele estava prestes a morrer. Tanto ela quanto o filho. E ele diz: tenha calma, meu amigo. Acabei de vir da sua casa. Você é pai de um lindo menino. Volte para casa, sua esposa está bem. Só que existia uma única rua. Ele veio e Eurípides não foi. Então ele ficou desesperado. Insistiu, e Eurípides, com a sua bondade, sobe no cavalo e vai até a sua casa. Quando Eurípides entra no quarto, a esposa: Eurípides, eu não falei que estava tudo bem? Não precisava se preocupar? Por que o senhor voltou? O marido olha para Eurípides, olha para a mãe com o neném, não entende absolutamente nada. Então Eurípides tinha essa condição. E assim ele salvou milhares de pessoas, centenas de cirurgias, centenas de partos. Eurípides era fenomenal. Chegamos então no ano de 1917, final do ano. Eurípides, a farmácia ficava coladinho com o seu quarto, sua casa. Seu pai construiu ali, e por trás da casa ele entrava na farmácia. E ele chegava muito cedo, de madrugadinha ainda, antes de clarear, ele sempre ia para a farmácia já para trabalhar, preparar os envelopes para despachar para o correio. E um desses dias, Eurípides entra, senta e entra em transe mediúnico. Faz uma viagem com o seu mentor, passando por habilidades maravilhosas no plano espiritual. Cada um mais belo que o outro. Até que ele chega num lugar que, na visão de Eurípides, era impossível existir. O sol não tinha, o dourado era diferente. O orvalho prateado era uma cor que a gente não consegue definir na nossa escala. Eurípides fica encantado com aquele local. E o seu mentor pergunta: gostaste desse local, Eurípides? Oh, como não? Aqui é maravilhoso. E o seu mentor diz: pois bem, Eurípides, a partir de agora, aqui será a sua nova morada. Pois está chegando ao fim o seu período na Terra. Eurípides volta num misto de felicidade e angústia e desperta no corpo físico. Comenta isso com algumas pessoas mais próximas. Eurípides não fazia esse tanto de trabalho sozinho. Tinha muitos colaboradores na farmácia. Então ele contou essa história, as pessoas ficaram angustiadas também, com aquela sensação de tristeza. Mas o trabalho era tanto que não dava nem tempo de choramingar muito. Continuava o trabalho, e chegamos ao ano seguinte, 1918. Eurípides, em desdobramento mediúnico, também toma ciência de que na Europa estava explodindo uma das maiores crises da humanidade. Nós passamos por uma há poucos anos atrás. Explodia na Europa a crise, a gripe espanhola. Eurípides fica extremamente angustiado. Seu mentor, um dos seus colaboradores, Bezerra de Menezes, avisa Eurípides para reforçar o estoque de medicamentos. As tinturas, as plantas, as ervas, os vidros, tudo. Eurípides compra tudo em muito maior quantidade. Porque naquele ano, no início de outubro,
um viajante chega a Sacramento, trazendo consigo o vírus mortal. Fica alguns dias hospedado em uma pousada e amanhece com febre. A cidade toda já estava contaminada. Muitas cidades vizinhas também, porque as pessoas iam em busca de auxílio, se contaminavam e voltavam para a cidade de Eurípides. Eurípides, que já trabalhava de forma intensa, não dorme, não come, não se alimenta, vira noites e noites trabalhando intensamente para salvar aquelas vidas. E aproximadamente no dia 20 de outubro, quem amanhece febril é o próprio Eurípides. E aquelas medicações que ele tanto dava às pessoas, que salvavam vidas, não fazia efeito no próprio Eurípides. E mesmo assim, ele trabalhou de forma intensa, durante muitos e muitos dias, virando madrugadas, preparando as medicações. E um desses momentos em que ele ia para a farmácia, ele encontra sua mãe na própria casa. E sua mãe, se deparando com Eurípides, fica espantada. A febre era tanta que o rosto de Eurípides estava arroxeado de tanto calor, de tão alta que era a temperatura. A sua mãe o abraça e diz: meu filho, descanse um pouco. As pessoas precisam de você. E ele reluta, dizendo: minha mãe, como eu posso descansar? Se a nossa porta há tantos sofredores precisando de ajuda. Mas o corpo físico de Eurípides já não suportava mais. Ele aceita, então, o pedido da sua mãe, toma um banho de imersão, troca as roupas e se deita, para não mais levantar. E ainda assim, acamado, Eurípides faz centenas de receituários mediúnicos. E dizem, e aí não está no livro, mas pesquisando e vendo outras coisas, que antes mesmo de ficar acamado, Eurípides preparou uma quantidade absurda de medicamento. E mesmo depois de ter desencarnado no dia 1º de novembro de 1918, aos 38 anos, Eurípides ainda ajudou a salvar centenas e centenas de pessoas. Então Eurípides desencarna aos 38 anos, retornando à pátria espiritual e certamente sendo recebido por espíritos da maior grandeza. E até hoje, Eurípides continua sendo mentor de centros, orfanatos, lar de idosos, mães, solo, auxiliando e nos ajudando de forma intensa. Então, se alguém quiser se aprofundar um pouco sobre a história de Eurípides, esse livro, existem outros, tá? Mas os outros livros normalmente são jornalistas, pessoas que estudam, que se interessam e vão atrás de coletar informações, vão dos parentes mais distantes. Mas Corina Novelino, ela foi aluna de Eurípides, ela foi discípula de Eurípides. E ela continuou a sua obra depois do desencarne de Eurípides. E tem uma coisa interessante, quando Eurípides desencarnou, ela ficou sem saber o que fazer. Ela não sabia se continuava, se teria capacidade de continuar aquela obra de Eurípides, e pensa em parar. E recebe, nesse mesmo período, um convite de trabalho em Uberaba. Mas algo dizia que ela não era para ela sair. Então ela vai atrás do conselho de Chico Xavier. Chegando lá no centro, acho que é Luiz Gonzaga, onde o Chico dava os atendimentos, ela não conseguiu nem chegar perto de tanta gente que tinha no centro. Era um mar de pessoas. Ela tentava chegar, mas não tinha condições. Então, ela, muito entristecida, se volta e vai caminhando embora. Quando, de repente, lá no meio da multidão, alguém grita: Corina! Ela olha espantada. Chico quer falar com você. Ela fica: meu Deus, como ele sabe que eu estou aqui? Ela vai no meio daquela multidão, passando junto com a pessoa que a chamou. E Chico, atarefado, entrega uma carta para ela e diz: a sua resposta está nessa carta. Ela pega a carta e lê. É uma psicografia feita por Chico, do próprio Eurípides, pedindo para que ela não aceitasse o emprego, porque ela era a única esperança que Eurípides tinha do seu trabalho continuar. E ela, então, fica em Sacramento, e trabalha de forma intensa por muitos anos
mantendo viva a obra de Eurípides. Então, quem quiser, esse livro aqui é um livro muito importante. Tem muitos detalhes que aqui a gente não tem tempo para falar, né? Já está acabando. E quem se interessar, depois pode pegar um nome, tirar foto. É um livro muito, muito importante. Tá bom? Então, agradeço a atenção de vocês. Desculpa a emoção, mas realmente é difícil não se emocionar. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado.